sua voz. Aleluia! Glória a Deus! O apóstolo Paulo, quando ele entrou nela, ele ficou de boca aberta. Quando esta sala foi apresentada ao apóstolo Paulo, ele ficou impactado com a riqueza que os olhos dele contemplou, com toda aquela grandeza que os olhos dele contemplou. E o que ele disse? O apóstolo Paulo disse assim, quando ele contemplou a sala da tesouraria de Deus, ele disse: oh, com profundidade de sabedoria e de conhecimento e riquezas, olhando para os tesouros eternos. E ele continuou a bradar: agora ninguém e nada me separa do amor de Deus, porque aprendi a viver tendo tudo como se não possuísse nada, e aprendendo a ter nada como se possuísse tudo. Ou seja, quem é apresentado às salas dos tesouros eternos, ele se satisfaz com as riquezas do Senhor. Que riqueza é essa? É você deitar a cabeça no teu travesseiro e ter paz em Cristo para dormir. É você ter no seu coração a paz de perdoar aquele que te prejudicou, amar aquele que te odeia. É você ter os dons do Senhor sobre a tua vida. Amado, sabe o que nós encontramos nas salas do tesouro? Os frutos do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo é como barra de ouro para a nossa vida. Amados, o dom que no nome de Jesus Cristo nós orarmos e Ele curar, Ele libertar, Ele transformar, Ele salvar. Não existe riqueza maior nessa terra. Eu não troco a minha chamada. Eu não troco, amados, para fazer aquilo que o Senhor me chamou. Eu não troco por dólar. Eu não troco por nada nessa terra. Eu só ouço e obedeço a voz do Senhor. E o que Ele me falar, isso eu cumprirei. Por quê? Porque eu estou presa. Eu estou crucificada nesse Jesus que me dá liberdade, que me dá uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida abundante. E eu tenho uma notícia para você nesta noite: a abundância de vida para você, a abundância de Deus para você. Se você crer, você vai falar em línguas estranhas, você vai receber a barra de ouro de línguas de mistério, você vai receber a barra de ouro de ter visões espirituais, de ter revelações de Deus, de ter sonhos espirituais. Quero uma barra de ouro maior do que o dom do louvor, quero a barra de ouro maior do que o dom da pregação. O Senhor tem para ti. Você tem livre acesso a essa sala. Você tem livre acesso a essa sala. Ei, nesta noite, você é convidado a entrar na sala da tesouraria do Rei e possuir daquilo que Ele preparou para você. Há tesouros eternos preparados para a tua vida. Mas esses são para aqueles que ouvem e obedecem a voz do Senhor. Aleluia! 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 Você já entrou nessa sala hoje? Você já falou em línguas estranhas hoje? Você já perdoou este ano? Um dos maiores tesouros é liberar o perdão. Porque quando nós estamos em Cristo estamos nós. Sentimento nenhum nesta terra nos abala. O Senhor nessa noite vai levantar neste lugar pregadores da sua palavra. Nesta noite o Senhor vai levantar neste lugar adoradores e adoradoras. O Senhor vai levantar neste lugar mulheres e homens que terão revelações como João teve de dentro do trono de Deus. E você será íntimo. Você já tem a senha da sala da tua tesouraria. Que senha é essa, pastor? Onde tira um papelzinho? Ei, essa senha, você já recebeu ela há mais de 2000 anos atrás, na cruz do Calvário.
Nesta sala, na sala do trono do rei desta terra, só podia entrar quem o trono convidava. Nós temos um grande exemplo da rainha Esther. Quando o seu primo Mardoqueu descobre que os judeus estão para ser mortos, então ele chama a sua prima Esther para dizer para ela ir até o rei Assuero, para que ela intercedesse pelo povo. E a rainha Esther diz para o seu primo: já faz meses que o rei não me chama na sua presença, e se eu entrar na sua sala sem ser convidada, eu posso ser morta. Foi quando o seu primo deu a ela uma palavra muito forte, e essa palavra também serve para ser aplicada na nossa vida. Eu aprendo que o nome de Radassa, quando antes de ser Esther, ela era o segredo de Deus para aquele povo, para aquela época, para aquela geração. E nós somos o segredo de Deus para essa geração. E se nós estamos aqui hoje, é porque Deus tem um propósito na nossa vida. Você é portador de estratégias de Deus. Ele disse para a rainha Esther que era para ela entender que ela estava reinando, ela estava como rainha naquele tempo, por causa daquele acontecimento. Certamente Deus a colocou como rainha, porque Deus usaria ela para um grande livramento. Mas se ela recuasse, Deus certamente levantaria outro. Sabe por quê, amados? Porque a obra de Deus não é nossa. Ninguém é insubstituível à obra de Deus. E se eu não quero fazer, Deus levanta outra pessoa para fazer melhor do que eu. Se você não quer fazer do teu jeito, Deus faz do dele. Porque Deus, ele é soberano. Deus, ele faz, ele é, e ninguém manda nele. Aleluia, gente. Aleluia, glória a Deus. Então, na sala só entrava quem o rei convidava. E quando entrava, se ele aceitava, ele estendia o cetro para a pessoa tocar no cetro. E a rainha Esther, quando ela entrou na sala do rei Assuero, a palavra nos mostra que ela foi aceita pelo seu rei. E o que tem a ver, pastora, isso? Tem a ver que na sala de Deus, na sala do nosso soberano, grande Yahvé, grande Jeová, não é diferente. A sala do trono de Deus é a sala onde existem segredos, mas para aquele que ele chama, é aceito. Para aquele que ele chama, ele entra e ele pode possuir as coisas maravilhosas. Mas que segredos são os segredos que Deus revela a nós? O primeiro segredo, qual é, pastora? Qual é o primeiro segredo desta sala do trono, essa sala onde Deus está, esta sala onde o nosso soberano está olhando para nós neste momento? Porque nós estamos aqui nesta palavra, neste culto, mas o Rei dos Reis, ele está olhando para nós. Se eu falo olhando para você, quando você ainda estava na tua casa em dúvida, vou ou não vou? E o Espírito do Senhor disse: vai, porque você vai receber as minhas bênçãos. E enquanto eu prego, eu posso ver com os meus olhos espirituais o Senhor entregando bênçãos espirituais neste lugar. Aleluias, aleluias. O primeiro segredo, qual é o primeiro segredo da sala do trono? Qual é o primeiro segredo que Deus revelou ao apóstolo João na ilha de Patmos? Aleluias, aleluias. A sala onde tudo se governa, a sala aonde, Deus governa a nossa vida, a igreja e tudo que há. Aleluias. O que tem nessa sala? Nós podemos aqui ver no capítulo 1, quando o apóstolo João foi levado em arrebatamento em espírito a esta sala. Ele diz assim, no versículo do capítulo 4: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Qual é o primeiro segredo para mim e para você a respeito da sala do trono onde o nosso soberano está? O primeiro segredo é que a porta está aberta. O primeiro segredo é quando você entender e aceitar e ser filho do Senhor, servir o Senhor, você vai encontrar a porta aberta. Pastora, quem abriu, quem deu a senha? Essa porta foi aberta há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador, ele deu a vida dele como sacrifício, para que eu e você tivéssemos livre acesso a essas riquezas, para que nós pudéssemos ter acesso
fechado e não vê saída, nós temos o costume de mendigar ajuda, socorro, emprestar, pedir socorro. Mas nós entramos na porta errada. Nós entramos pela porta humana, aonde muitas vezes nós seremos rejeitados, seremos humilhados. Amanhã seremos cobrados e quem sabe muitas vezes jogados na nossa face. Mas eu quero dizer que essa porta, ela não se fecha. A porta da sala do trono de Deus, ela não entra em greve. Você nunca vai ver uma plaquinha lá dizendo fechado. Nunca vai ver uma plaquinha dizendo está em greve. Você nunca vai ver uma plaquinha dizendo hora do almoço. Nunca você vai ver uma plaquinha estamos abertos das 8 da manhã às 6 da tarde, não. Quando você chegar ali, a porta está aberta. Os anjos de Deus não entram em greve. Eles estão prontos para quando você clamar, Deus ordenará eles em teu favor. Elas estão prontas. O céu está pronto para ir ao teu encontro. Ei, nessa noite o céu está pronto para te receber, para receber a tua oração. O céu está pronto. A sala do trono está pronta. E quando você chegar lá, o cetro já está estendido para você. Porque você não vai no teu nome, você vai no nome daquele que é. O nome que todo joelho tem que se dobrar. O nome que toda língua tem que confessar. Que só Ele é Deus. E você vai chegar ali e vai estar no trono, o qual ninguém pode tirar ele. O trono que ninguém pode tirar ele, porque, amados, ele é eleito desde toda a eternidade. Ele se elegeu e ninguém pode tirar ele do trono. Amém. Aleluia. Esse é o nosso rei. Glória a Deus. Esse é o Jesus que te ama. Esse é o Jesus que te trouxe aqui nesta noite para dizer que você é especial para Ele, que Ele quer usar a tua vida, Ele quer resolver o teu problema, mas para de choramingar em porta errada e chore na presença de Deus, chore na sala do trono, porque quando você chorar na sala do trono, você não vai sair humilhado, você não vai sair sem resposta, mas você vai sair com a tua vitória na mão. Aleluia. Pastora, quem entra nessa sala? Eu posso entrar? Entra negro, entra branco, entra pobre, entra rico, entra pessoa de qualquer jeito, desde que ela reconheça Jesus como seu Salvador e então passe a entregar a sua vida a Cristo. Entra todo aquele que é lavado e remido pelo sangue carmesim de Jesus Cristo. Aleluia. Entra todo aquele que tem o nome escrito no livro da vida. Esses entrarão. Então nós estamos dentro. Aleluia. Aleluia. O sábio Salomão disse que esta porta ela funciona de madrugada. Na madrugada ela está aberta. Ele diz assim, que o Senhor diz: eu amo quem de madrugada me busca. Esses me acharão diuturnamente. Você pode chegar de madrugada, cedo, à tarde, à noite, na hora do almoço, na hora do desespero, na hora da alegria. A hora que você chegar, a porta está aberta e o cetro está estendido para você. Aleluia! Em que porta você tem batido? Aonde você tem entrado? Porque o Senhor está te esperando na sua gloriosa majestade. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! O crente, amados, que entra aqui e não entra lá, entra vazio. O crente que entra aqui doente, mas não entra na sala do trono, ele sai doente. Porque quando você entrar num lugar de reunião onde Jesus está, você tem que se desligar das coisas dessa terra e entrar na sala do trono. Você tem que se ligar com Deus, você tem que se ligar com o Espírito de Deus, você tem que ser um adorador, você tem que estar conectado com a mensagem, conectado com os louvores, você tem que parar de pensar em tudo que você passou nesse dia e você começar a adorar. Mas tem muitas pessoas que vêm para os cultos e entram de um jeito e muitas vezes sai pior. Por quê? Porque ele entrou no prédio, mas não entrou na presença de Deus. Ele entrou no templo, mas ele não entrou no lugar onde está o Santo dos Santos.
O crente que entra aqui e não entra lá, entra triste e sai triste. Entre aqui, mas também entre na sala do rei. E ali você só pode entrar com o coração puro, com o coração adorador, com o coração cheio de fé. Pastor, aonde eu compro fé? Fé não se vende. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé você não se compra em campanha. Fé você não se compra dando dinheiro. Fé você se compra lendo e estudando a palavra de Deus. A Bíblia diz: conhecereis a verdade te libertará. Oséias 4:6 diz: o meu povo está perecendo porque lhe falta conhecimento. Conhecimento do quê? Dele. E onde eu vou conhecer ele? Na Bíblia. A Bíblia é o único livro que nós lemos na presença do autor. E quando há alguma dúvida, eu estou na sala do trono lendo ela, ele dá ordem ao seu Espírito, para que seu Espírito venha me revelar os seus mistérios, para que seu Espírito venha me trazer discernimento, venha trazer discernimento. Ei, você não foi chamado para ser um crente ou um cristão banqueiro, para ir na sua igreja, para ir na sua reunião, sentar, ouvir um homem ou uma mulher pregar e sair. Não, você foi chamado a Deus para entrar na casa dele e se sentir à vontade na sala do trono. Quando você entra na casa de Deus, você entra em algo sobrenatural. Há um ambiente sobrenatural aqui agora. Eu estou pregando, mas eu posso ver a sala do trono aberta. Eu posso ver eu e você adentrando ela. Eu posso ver o Rei dos Reis estendendo o cetro e nos aprovando, dizendo que ele me chamou e a vitória é certa pelo poder do nome de Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Qual é o segundo segredo, mistério que Deus revelou ao apóstolo João na ilha de Patmos? Está no versículo 2. O que diz o versículo 2? Diz assim: logo fui arrebatado em espírito, e eis que estava o trono, e estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. O que isso quer dizer? Quer dizer, amados, que o túmulo de Jesus em Israel está vazio, mas o trono está ocupado. O trono está ocupado, porque Jesus vive e reina para sempre. Ele está ocupando o trono, e é deste trono que ele dá ordem em teu favor. É deste trono que ele ministra a cura sobre a tua vida. É deste trono que ele salva. É deste trono que ele liberta. É deste trono que ele move os céus e a terra. Amados, um trono, uma cadeira numa empresa desocupada de um chefe, ninguém faz nada. Todo mundo leva como quer, chega a hora que quer, faz do jeito que quer, vai o dia que quer, né? Quando há um lugar aonde a sala da autoridade está vazia, mas o apóstolo João viu o trono ocupado. Talvez você veja tantas tribulações acontecendo neste mundo e você pergunta: onde está Deus? Talvez a moça ali que deu testemunha, naquele dia ela disse: onde estava Deus que deixou meu irmão morrer? Há mistérios que somente na eternidade serão revelados. Mas uma coisa, as escrituras nos garante: o trono está ocupado. Jesus ainda reina, e ele vai reinar por toda a eternidade. Ele ainda senta no trono da terra e faz a terra estar de seus pés. Ele ainda no trono, amados, ele chama a estrela pelo nome e a estrela vai até ele. Ele chama os raios e os raios se apresentam até ele. Ele dá ordem a anjos para nos salvar, para nos libertar. Ele dá ordem para anjos para nos dar livramento de acidente, de assalto, de roubo. Ele está no trono, velando pela mim e pela sua vida. O trono está ocupado. Nem tudo está perdido na tua vida. A tua família não está perdida. A tua casa não está perdida. Os teus sonhos não morreram, porque aquele que governa o meu sonho, aquele que governa o teu sonho, ele reina e ele está no controle de tudo. Uma só palavra, ele faz qualquer coisa mudar. Somente um sopro, ele destruirá Satanás. Então fique em paz, porque do trono ele reina sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua igreja. Onde você estiver, ele está no controle de tudo. Grande Deus. Tem algumas pessoas que pensam que do jeito que estão as coisas, do jeito que andam as coisas aqui embaixo, lá em cima perdeu o controle. Mas não perdeu não. Tudo que está acontecendo aqui na terra hoje está escrito nas escrituras. E o Senhor disse, amados, tudo isso que está acontecendo, escândalos, falsos profetas, pessoas amantes de si mesmo,
é a gloriosa presença de Deus. Não é que nem nós, essa carne corruptível, essa carne miserável.